Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 20. Já almoçou hoje? Porque essa parte não é muito saborosa. Eu esperava um fosso cheio de jacarés, uma ponte levadiça de ferro, talvez algumas tinas de óleo fervente. Na minha mente, eu tinha construído a Torre de Nero como uma fortaleza de escuridão com todos os detalhes malignos. Mas era uma monstruosidade de vidro e aço bem comum em Midtown. Meg e eu saímos do metrô cerca de 1 hora antes do pôr do sol, luxuosamente cedo para os nossos padrões. Agora estávamos na 7ª Avenida em frente à torre do outro lado da rua, observando e reunindo coragem. A cena na calçada em frente podia ser em qualquer lugar de Manhattan. Nova-iorquinos irritados passavam por grupos de turistas encantados. Um vapor com um cheiro de kebab vinha de um carrinho de comida árabe. Havia funk tocando em um caminhão de sorvete. Um artista de rua vendia pinturas de celebridades feitas com um aerógrafo. Ninguém prestava atenção ao prédio de aparência comercial que abrigava a Triunvirato S.A. e o botão do apocalipse que destruiria a cidade em aproximadamente 58 minutos. Do outro lado da rua, não vi guardas armados, nem monstros ou germânicos em patrulha. Só pilares de mármore preto ladeando uma entrada com placas de vidro e, dentro, um saguão enorme com arte abstrata nas paredes. Um balcão com segurança e catracas com vidro protegendo o acesso aos elevadores. Passava das 7 da noite, mas ainda havia funcionários saindo do prédio em pequenos grupos. Pessoas de terno seguravam pastas e celulares enquanto corriam para pegar o trem. Algumas trocavam gentilezas com segurança na saída. Tentei imaginar as conversas. Tchau, Caleb. Mande lembranças para a família. Até amanhã. Um novo dia de transações comerciais malignas. De repente, senti como se tivesse ido e até ali me render para uma firma de advocacia. Meg e eu atravessamos a rua na faixa de pedestres. Nunca que atravessaríamos fora da faixa, correndo o risco de sermos atropelados por um carro e sofrermos uma morte dolorosa. Atraímos alguns olhares estranhos dos outros pedestres, o que achei digno, considerando que estávamos molhados e com um cheiro de sovaco de troglodita. Ainda assim, como estávamos em Nova York, a maioria das pessoas nos ignorou. Meg e eu não falamos nada enquanto subimos os degraus de entrada. Por um acordo tácito, demos as mãos como se novamente um rio pudesse nos levar. Nenhum alarme soou. Nenhum guarda pulou de um esconderijo. Nenhuma armadilha de urso foi acionada. Nós abrimos as portas pesadas de vidro e entramos no saguão. Uma música clássica suave tocava no ar frio. Acima da mesa de segurança havia uma escultura de metal com as formas primárias que giravam lentamente. O guarda estava inclinado para a frente na cadeira, lendo um livro, o rosto azul claro na luz dos monitores. Posso ajudar? Perguntou ele sem erguer o olhar. Olhei para Meg para verificar em silêncio se estávamos no prédio certo. Ela sentiu. Nós viemos nos render, falei para o guarda. Isso vale olhar com certeza, só que não. Ele não podia ter agido de forma menos interessada. Lembrei-me da entrada no Monte Olimpo pelo saguão do Empire State Building. Normalmente eu nunca entrava por lá, mas sabia que Zeus contratava os seres mais inexpressíveis e desinteressados que encontrava para cuidar da recepção como forma de desencorajar os visitantes. Perguntei-me se Nero tinha feito a mesma coisa ali. Só Apolo, continuei.
E essa aí, Meg. Acredito que estão nos esperando. Tipo, nosso prazo é o pôr do sol. Senão a cidade vai pegar fogo. O guarda respirou fundo, como se fosse doloroso se mover. Com um dedo marcando o livro, ele pegou uma caneta e a bateu no balcão ao lado do livro de registros. Nome? Identidade? Você precisa da nossa identidade para nos levar como prisioneiros? O guarda virou a página do livro e continuou lendo. Suspirando, peguei minha habilitação provisória do estado de Nova York. Acho que eu não deveria ficar surpreso de ter que mostrá-la uma última vez, só para completar minha humilhação. Eu a deslizei pelo balcão. Depois assinei o livro por nós dois. Nomes: Lester, Apollo e Meg. Reunião marcada com Nero. Assunto: rendição. Horário de entrada: 19 horas e 16 minutos. Horário de saída: provavelmente nunca. Como Meg era menor de idade, eu não imaginei que tivesse uma identidade, mas ela tirou os anéis dourados e os colocou ao lado da minha habilitação. Contive a vontade de gritar: Está maluca? Mas Meg os entregou como se já tivesse feito isso 1 milhão de vezes. O guarda pegou os anéis e os examinou sem fazer qualquer comentário. Então pegou minha habilitação e a comparou com meu rosto. Os olhos dele eram da cor de cubos de gelo como uma década de idade. Ele pareceu concluir que, tragicamente, minha aparência na vida real era tão ruim quanto na foto de habilitação. Depois, devolveu o documento junto com os anéis de Meg. Elevador 9, à direita, declarou ele. Quase agradeci, mas pensei melhor. Meg me puxou pela manga da camisa. Vem, Lester. Ela foi na frente da catraca que levava ao elevador 9. Lá dentro, a caixa de aço inoxidável não tinha botões. O elevador subiu sozinho assim que as portas se fecharam. Uma pequena misericórdia. Não tinha música de elevador. Só o barulho baixo da máquina, tão brilhante e eficiente quanto um fatiador de carne industrial. O que devemos esperar quando chegarmos ao alto? Perguntei a Meg. Eu imaginava que o elevador estivesse sendo vigiado, mas não pude deixar de perguntar. Eu queria ouvir a voz de Meg. Também queria impedi-la de afundar completamente nos pensamentos sombrios. Ela estava com uma expressão séria que tomava seu rosto quando pensava no padrasto horrível, como se o cérebro estivesse encerrando todos os serviços não essenciais e se protegendo para um furacão. Ela colocou os anéis no dedo do meio. Qualquer coisa que você acha que vai acontecer, aconselhou ela, vira de cabeça para baixo e do avesso. Esse não era bem o consolo que eu estava esperando. Meu peito já parecia estar sendo virado de cabeça para baixo e do avesso. Eu estava nervoso por entrar na toca de Nero com 2 aljavas vazias e um ukulele cheio de água. Estava nervoso porque ninguém nos prendeu quando nos viu e porque o segurança devolveu os anéis da Meg, como se 2 espadas mágicas não fizessem a menor diferença no nosso destino. Ainda assim, empertiguei as costas e apertei a mão de Meg mais uma vez. A gente vai fazer o que tem que fazer. As portas do elevador se abriram e nós saímos na antecâmara imperial. Bem-vindos! A jovem que nos recebeu usava um terninho preto, sapatos de salto alto e um fone na orelha esquerda. O cabelo verde vibrante tinha sido preso num rabo de cavalo. O rosto estava maquiado para deixar a pele mais rosada e humana. Porém, o tom verde dos olhos e as pontas das orelhas entregavam que ela era uma dríade. Sou Areca. Antes de se encontrarem com o imperador, vocês aceitam uma bebida? Água, café, chá? Ela falou com uma alegria forçada. Seus olhos diziam: Socorro, sou uma refém. Não preciso de nada, falei, uma mentira patética. Meg balançou a cabeça. Que ótimo, mentiu Areca em resposta. Venham comigo. Traduzi isso como fujam enquanto podem. Ela hesitou para nos dar tempo de considerar nossas escolhas de vida. Como não gritamos nem corremos de volta para o elevador, ela nos guiou até uma porta dourada dupla no fim do corredor.
A porta se abriu por dentro e revelou um espaço amplo, a sala do trono que eu tinha visto no meu pesadelo. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 graus de Manhattan ao pôr do sol. A oeste, o céu lançava sua luz vermelho sangue sobre Nova Jersey, e o rio Hudson era uma artéria roxa brilhante. A leste, os cânions urbanos estavam marcados por sombras. Havia vários tipos de árvores em vasos juntos às janelas, o que achei estranho. O gosto de Nero para a decoração costumava ser mais para a filigrana dourada e cabeças cortadas. Tapetes persas luxuosos formavam um tabuleiro assimétrico no piso de madeira. Fileiras de pilares de mármore preto sustentavam o teto, lembrando demais o palácio de Cronos. Ele e seus titãs adoravam mármore preto. Era um dos motivos para Zeus ter insistido nos códigos rigorosos de construção do Monte Olimpo, que mantinham tudo em branco ofuscante. A sala estava cheia de pessoas cuidadosamente posicionadas, paralisadas no lugar, todas olhando como se tivessem praticado suas posições por dias, e Nero tivesse gritado segundos antes: "Aos seus lugares, pessoal! Eles chegaram!" Se elas começassem a dançar, eu ia me jogar pela janela mais próxima. Enfileirados à esquerda de Nero estavam 11 jovens semideuses do lar imperial, também conhecidas como as crianças Von Trapp do mal. Von Trapp? Todos usando toga, com bordas roxas por cima da calça jeans rasgada moderninha e camisa de gola. Talvez porque camisetas fugiam do estilo de vestimenta quando a família recebia prisioneiros importantes que seriam executados. Vários semideuses mais velhos olhavam de cara feia para Meg. À direita do imperador havia 12 criados, moças com bandejas e jarras de bebidas, rapazes musculosos com abanadores de folha de palmeira, embora o termostato do ar-condicionado do ambiente estivesse ajustado para inverno da Antártida. Um rapaz, que tinha obviamente perdido uma aposta, massageava os pés do imperador. 6 germânicos ladeavam o trono, inclusive Gunther, o nosso amigo do trem para Nova York. Ele me observou, como se imaginasse todas as formas interessantes e dolorosas de arrancar minha cabeça. Ao lado dele, à direita do imperador, estava Luguzela. Tive que me segurar para não suspirar de alívio. Claro que ela estava com uma aparência péssima. Órteses de aço envolviam suas pernas. Havia uma muleta debaixo de cada braço. Também usava um colar cervical e a pele em volta dos olhos parecia uma máscara preta de hematomas. O cabelo moicano era a única parte dela que não parecia danificada. Mas, considerando que eu a tinha jogado de um prédio apenas 3 dias antes, era impressionante vê-la de pé. Nós precisávamos dela para o nosso plano dar certo. Além disso, se Lu tivesse morrido por causa dos ferimentos, Meg provavelmente teria me matado antes que Nero tivesse a chance. O imperador estava reclinado no sofá roxo, espalhafatoso. Ele tinha trocado o roupão por uma túnica e uma toga romana tradicional, que eu não achava muito diferente do pijama dele. Os louros de ouro tinham sido polidos. A barba de pescoço brilhava com óleo. Se exibisse uma expressão ainda mais arrogante, toda a espécie dos gatos domésticos o teria processado por plágio. Vossa Majestade Imperial, nossa guia Areca tentou usar um tom alegre, mas sua voz falhava de medo. Seus convidados chegaram. Nero a dispensou. Areca correu para a lateral da sala e ficou ao lado de um vaso de plantas que era. Ah, claro. Sentiu uma pontada no coração de solidariedade. Areca estava ao lado de uma palmeira areca, sua força vital. O imperador havia decorado o salão do trono com seus escravos, dríades em vasos. Ao meu lado, dava para ouvir Meg trincando os dentes. Concluí que as dríades eram uma aquisição nova, talvez colocadas ali para lembrar a Meg que ainda tinha todo o poder. Ora, ora! Nero chutou para longe o rapaz que massageava seus pés. Estou impressionado. Luguzel se balançou nas muletas. Na sua cabeça raspada, as veias saltavam feito raízes de árvore. Está vendo, meu senhor? Falei que eles viriam. Sim, falou.
A voz de Nero soou pesada e fria. Ele se inclinou para a frente e entrelaçou os dedos na barriga, a barriga marcando a túnica. Pensei em Dionísio, mantendo aquela barriga de respeito como forma de protesto. Fiquei me perguntando se também era o caso de Nero. Então, Lester, depois de todos os problemas que você me causou, por que se renderia agora? Respire fundo. Você ameaçou botar fogo na cidade. Ah, pare com isso. Ele abriu um sorriso conspiratório. Nós dois já ficamos observando cidades pegarem fogo. Agora, minha preciosa Meg, aqui. Ele olhou para ela de forma tão afetuosa que me deu vontade de vomitar no tapete persa. Acredito que ela possa querer salvar a cidade. É uma bela heroína. Os outros semideuses do lar imperial trocaram olhares de repulsa. Claramente, Meg era a favorita de Nero, o que a tornava inimigo de todo membro da amorosa família de sociopatas. Mas você, Lester, continuou Nero, não acredito que tenha ficado tão nobre. Não podemos mudar milhares de anos de nossa natureza tão rapidamente, não é? Você não estaria aqui se não achasse que se teria alguma serventia a você. Ele apontou para mim e quase senti a pressão da ponta do dedo dele no peito. Tentei parecer agitado, que não era difícil. Você quer que eu me renda ou não? Nero sorriu para Luguzel e para Meg. Sabe, Apolo, disse ele preguiçosamente. É fácil que atos ruins podem ser bons e vice-versa. Se lembra da minha mãe, a Agripina? Uma mulher terrível, sempre tentando governar por mim, me dizendo o que fazer. Tive que matá-la no final. Bom, não eu pessoalmente, claro. Mandei a Niceto resolver isso. Ele deu de ombro de leve como se dissesse, mães, né? Enfim, o matricídio era um dos piores crimes para um romano. Mas depois que a matei, as pessoas me amaram ainda mais. Eu tinha me defendido, mostrado minha independência. Me tornei um herói para o homem comum. E aí, houve também todas aquelas histórias sobre eu ter queimado cristãos vivos. Eu não sabia onde Nero queria chegar com aquilo tudo. Nós estávamos falando da minha rendição. Agora, ele estava me contando sobre a mãe e suas festas queimando os cristãos. Eu só queria ser jogado numa cela com Meg, preferivelmente sem ser torturado, para que Lu aparecesse mais tarde, nos soltasse e nos ajudasse a destruir a torre toda. É pedir muito. Mas quando o imperador começa a falar sobre si mesmo, você tem que dançar conforme a música. Podia demorar. Estava alegando que as histórias sobre queimar cristãos não eram verdade? Perguntei. Ele riu. Claro que eram verdade. Os cristãos eram terroristas e queriam minar os valores romanos tradicionais. Ha! Eles alegavam ser uma religião de paz, mas não enganavam ninguém. A questão é que os verdadeiros romanos me amavam por ser linha dura. Depois que eu morri... Você sabia? Depois que eu morri, o povo se rebelou. As pessoas se recusavam a acreditar que eu estava morto. Houve uma onda de rebeliões e todos os líderes rebeldes alegavam ser uma versão minha renascida. Ele exibiu uma expressão sonhadora. Eu era amado. Meus ditos atos ruins me tornaram amplamente popular, enquanto meus atos bons, como perdoar meus inimigos, trazer de volta a paz e estabilidade ao império, essas coisas só me fizeram parecer frouxo e levaram à minha morte. Desta vez vou fazer tudo de um jeito diferente. Vou retomar os valores romanos tradicionais. Vou parar de me preocupar com o bem e o mal. As pessoas que sobreviverem à transição vão me amar como um pai. Ele fez um gesto na direção da fila de filhos adotivos, todos espertos o bastante para manterem a expressão cuidadosamente neutra. Aquele antigo lagarto metafórico estava tentando subir pela minha garganta de novo. O fato de que Nero, um homem que tinha matado a própria mãe, estava falando sobre defender valores romanos tradicionais, era a coisa mais romana que eu consegui imaginar. E a ideia de que ele queria bancar o pai do mundo todo embrulhou meu estômago. Imaginei meus amigos do acampamento meio-sangue enfileirados atrás dos servos do imperador. Pensei em Meg voltando para a fila com o resto do lar imperial. Ela seria a 12ª, percebi.
a 12ª filha adotiva de Nero, como os 12 olimpianos. Isso não podia ser coincidência. Nero os estava criando como jovem deuses em treinamento para assumirem o mundo de pesadelo dele. Isso tornava Nero o novo Cronos, o pai todo-poderoso que podia cobrir os filhos de bênçãos ou devorá-los quando quisesse. Eu tinha subestimado muito a megalomania de Nero. Onde eu estava? Refletiu Nero, voltando dos seus pensamentos agradáveis de massacre. No monólogo do vilão, falei. Ah, agora lembrei. Atos bons e ruins. Você, Apolo, veio aqui se render, se sacrificar para salvar a cidade. Parece um ato bom. É exatamente por isso que desconfio que seja ruim. Luguzel. A gaulesa não me parecia alguém que estremecia com facilidade, mas quando Nero gritou o nome dela, as órteses nas suas pernas gemeram. Meu senhor? Qual era o plano? Perguntou Nero. Senti meus pulmões gelarem. Lu fez o melhor que pôde para parecer confusa. Meu senhor? O plano, disse ele com rispidez. Você deixou esses dois fugirem de propósito. Agora eles se entregam logo antes do prazo do meu ultimato. O que esperava conseguir quando me traiu? Meu senhor, não, eu... Peguem eles. A coreografia da sala do trono ficou clara de repente. Todo mundo desempenhou lindamente seu papel. Os servos recuaram. Os semideuses do lar imperial se adiantaram e puxaram as espadas. Só reparei nos germânicos se aproximando por trás, quando 2 gigantes corpulentos seguraram meus braços. Outros 2 seguraram Meg. Gunther e um amigo agarraram Luguzel com tanta violência que as muletas dela caíram estalando no chão. Se estivesse plenamente curada, sem dúvida Luguzel teria resistido com vigor, mas naquela condição não havia como. Eles a empurraram para o chão, prostrada na frente do imperador, ignorando os gritos e o barulho das órteses na perna dela. Parem! Meg se debateu, mas os captores pesavam centenas de quilos a mais do que ela. Chutei meu germânico na canela, mas não adiantou nada. Era como chutar um touro selvagem. Os olhos de Nero brilhavam, achando graça. Estão vendo, crianças? Disse ele para os 11 filhos adotivos. Se algum dia decidirem me destituir, vão ter que fazer muito melhor do que isso. Sinceramente, estou decepcionado. Ele contorceu alguns pelos da barba de pescoço, provavelmente porque não tinha um bigode decente de vilão. Vamos ver se entendi direito, Apolo. Você se rende para entrar na minha torre, esperando que isso me convença a não botar fogo na cidade. Ao mesmo tempo que me faz baixar a guarda. Enquanto isso, seu pequeno exército de semideuses se reúne no acampamento meio-sangue. Ele abriu um sorriso cruel. Sim, fiquei sabendo por uma boa fonte que eles estão se preparando para marchar. Que empolgante! Aí, quando eles atacarem, Luguzel vai libertar vocês dois da cela e, juntos, no meio da confusão, vocês vão me matar. É por aí? Meu coração esmurrou meu peito feito um troglodita abrindo um buraco numa parede de pedra. Se o acampamento meio-sangue estivesse mesmo marchando, isso significava que Rachel devia ter chegado à superfície e entrado em contato com eles. O que queria dizer que Will e Nico talvez também estivessem vivos e ainda com os trogloditas. Ou Nero podia estar mentindo. Ou ele podia saber mais do que estava revelando. De qualquer modo, Luguzel estava exposta, e com isso, ela não podia nos libertar nem ajudar a destruir os fasces do imperador. Quer Nico e os Trogos conseguissem levar a sabotagem adiante ou não, nossos amigos do acampamento partiriam para o abate. Ah, além disso, eu ia morrer. Nero riu de prazer. Aí está, ele apontou para mim. A expressão de alguém percebendo que a própria vida chegou ao fim. Não dá para fingir isso. É de uma sinceridade linda. E você está certo, claro. Nero, não! Gritou Meg. Pai! A palavra pareceu machucá-la,
como se ela estivesse tossindo cacos de vidro. Nero fez beicinho e abriu os braços como se quisesse receber Meg num abraço amoroso. E não fosse os dois capangas enormes, se não fosse os dois capangas enormes assegurando. Ah, minha querida filhinha, lamento tanto você ter decidido fazer parte disso. Eu queria poder te poupar da dor que está por vir. Mas você sabe muito bem que nunca deve irritar o besta. Meg gritou e tentou morder um dos guardas. Eu queria ter a ferocidade dela. Um terror absoluto tinha transformado meus membros em pudim. Cassius, chamou Nero. Aproxime-se, filho. O semideus mais novo correu até a plataforma. Ele tinha 8 anos no máximo. Nero deu um tapinha de leve na bochecha dele. Bom, menino, vá pegar os anéis de ouro de sua irmã, tá? Espero que você os use melhor do que ela. Depois de um instante de hesitação, como se traduzisse as instruções a partir do idioma nerês, Cassius correu até Meg. Ele evitou o seu olhar enquanto tirava os anéis do dedo dela. Cass, Meg estava chorando. Não escute ele. O garotinho corou, mas continuou trabalhando em silêncio nos anéis. Ele tinha manchas rosadas em volta dos lábios por causa de alguma bebida que tomara, suco ou refrigerante. O cabelo louro me lembrou... Não, eu me recusava a pensar. Ah, tarde demais. Maldita imaginação. Ele me lembrava um Jason Grace mais jovem. Depois que soltou os 2 anéis, Cassius correu até o padrasto. Que bom, disse Nero com um toque de impaciência. Coloque os 2. Você treinou com as espadas, não foi? Cassius assentiu e obedeceu, desajeitado. Nero sorriu para mim, feito mestre de cerimônias de um show. Obrigado pela paciência. Estamos enfrentando problemas técnicos. Sabe, Apolo, disse ele, tem um ditado dos cristãos que eu gosto. Como é mesmo? Se suas mãos o ofendem, corte-as fora. Algo assim. Ele olhou para Lu. Ah, Lu. Infelizmente suas mãos me ofenderam. Cassius, faça as honras. Luguzel lutou e gritou enquanto os guardas esticavam seus braços à frente do corpo. Mas ela estava fraca e sentindo muita dor. Cassius engoliu em seco, o rosto, uma mistura de horror e ansiedade. Os olhos severos de Nero, os olhos do besta, se voltaram para ele. Agora, garoto, ordenou com uma calma arrepiante. Cassius conjurou as espadas douradas. Quando as baixou nos pulsos de Lu, a sala toda pareceu se inclinar e sair do foco. Eu não sabia mais quem estava gritando, Lu, Meg ou eu. Por uma névoa de dor e náusea, ouvi Nero gritar. Façam curativos! Ela não vai morrer tão fácil. Em seguida, ele virou os olhos do besta para mim. Agora, Apolo, vou te contar um novo plano. Você vai ser jogado numa cela com essa traidora Luguzel. E Meg, minha querida Meg, nós vamos começar sua reabilitação. Bem-vinda de volta ao lar.